Bom dia a todos vocês, né? Estamos aqui iniciando uma aula do curso de ar-condicionado, né? Referente ao período 2020, primeiro período, né? 2020/1, tá? Meu nome é Liomar, né? Todos vocês devem saber. E hoje o assunto a ser tratado nessa aula serão aquelas condições de projeto interno e externo para sistemas de ar-condicionado. Essa aula eu estou baseando numa bibliografia que eu estou disponibilizando lá no Moodle, na nossa 10ª aula do curso de ar-condicionado, climatização e ventilação. E ele é baseado, esse material corresponde ao capítulo 29 da apostila que eu estou trabalhando nela e estou disponibilizando assim, parcialmente para vocês. Tá? Esse material está lá, ok? Bom, até agora nós tratamos de vários assuntos, dentre os quais, principalmente, psicometria, né? Que é o estudo da presença da água no ar, do vapor de água no ar úmido. Vimos vários conceitos, vimos como se trabalha com dados psicométricos. Né? Passei para vocês vídeos sobre psicometria. Eu acho que o assunto está foi bem exposto. Né? Vimos alguns sistemas, vimos os sistemas existentes de ar-condicionado e tudo mais, né? Sistema de expansão direta, expansão indireta, os splits, né? Sistemas com fan coils, com chillers, etc. Eventualmente a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesses itens, mais para frente, né? Mas por enquanto é um assunto bastante importante, constrangimento, eu estou reforçando ainda mais aqui com vocês, são essas condições, esses requisitos para projeto de ar-condicionado. Uma vez que a parte de hardware não tem uma grande dificuldade, a gente está vendo também, veremos mais alguma coisa detalhadamente, né? Evaporador, condensador, válvula de expansão, compressor, né? E alguns acessórios do sistema de ar-condicionado. Mas o que eu gosto muito de enfocar nesse curso é principalmente a parte de projeto, né? E as condições de projeto. Tá? Quando você vai comprar um sistema de ar-condicionado, você tem que saber para que você vai utilizar aquele sistema. Né? Você vai saber se vai usar no shopping, se vai usar numa instalação, numa fábrica, planta de processo, teatro, cinema. Tá? Para cada ambiente, né, é necessário um projeto, né, que atenda determinadas condições desejáveis. Basicamente, os requisitos, né? Os requisitos do projeto, que são as condições desejáveis para aquele equipamento desempenhar sua função de forma adequada e satisfatória. Tá? Não adianta você comprar um sisteminha split, de, sei lá, 12.000 BTU, né? E colocar vários dentro do cinema sem saber onde fica o cinema, né? Quais as condições que você quer, qual público que frequenta aquele cinema, e assim por diante. Tá? Então, nós vamos basicamente dar uma olhada hoje, avaliar, e eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas que a gente usa para desenvolver esse projeto, né? De condições internas, ou seja, condições no ambiente a ser condicionado, e condições externas, né? Ou seja, onde que está o meu ambiente. Eu fazer essa inter-relação, né? É o meu projeto, certo? No final eu vou precisar de um sistema, uma potência determinada, uma potência térmica, né? Determinada para extrair ou acrescentar, né, uma carga térmica em determinado ambiente. Lembrando que eu posso condicionar o ar, né, para baixa temperatura, fazer o seu resfriamento, ou, no caso de bombas de calor, né, eu aquecendo esse sistema também. Ok? Muito bom.
E com isso, nós vamos dar uma olhada no capítulo 29, né? Lá apresenta várias ferramentas, né? Todo um equacionamento, né? Tabelas, ou seja, tudo que vocês, futuros engenheiros, né? E engenheiros que trabalham com isso gostam, né? A gente gosta de equação, de tabela, de gráficos, ou seja, são as nossas ferramentas de trabalho. Tem que gostar mesmo, né? Que são as nossas ferramentas de trabalho do dia a dia, engenheiro. Principalmente para quem for trabalhar nessa área. E para quem não for trabalhar, vai usar esse conhecimento também. Por quê? De repente você está trabalhando numa obra, com um projeto, você não é da área de refrigeração e ar-condicionado, mas vai implantar um projeto, uma instalação, vai construir, né? Vai construir um ambiente que vai receber um sistema de condicionamento de ar. É bom você saber o que, né? Ter ideia de quanto você vai pôr ali de ar-condicionado e assim por diante. Né? Informação na área de engenharia, sempre eu digo, né? Nunca é demais. Tá? Então vamos lá. Eu vou dar uma olhada aqui, não vou compartilhar. Não, vou compartilhar a tela com vocês, para a gente poder apresentar o capítulo 29, né? E, eventualmente a gente sai e volta para cá, tá? Vocês verem meu rostinho bonito aqui. Só um minutinho. Ok. Estou compartilhando com vocês o capítulo 29, né? E o objetivo desse capítulo, né? Eu estou descrevendo aqui abaixo, descrever um sistema de ar-condicionado típico, né? E discutir a necessidade de fixação adequada, as condições do projeto interno e externo, os requisitos do projeto, né? Digamos assim, vamos dizer em termos de requisitos ambientais do projeto. Discutir os critérios utilizados para a seleção de condições de projeto interno. Dar uma olhada novamente, né? A gente já conversou sobre isso, mas novamente sobre conforto térmico, o que é, taxa metabólica, né? E a resposta que o ser humano dá à variação da temperatura corporal. Ou seja, como a gente se sente mais agradável, menos agradável, incomodado, com calor, com frio, etc. Apresentar a equação de equilíbrio térmico, né? Equações para perdas convectivas, radiativas e evaporativas na pele. Tá? Discutir fatores que afetam esse conforto térmico, por exemplo, o tipo de vestimenta que você está usando. Apresentar e discutir diversos índices térmicos utilizados para avaliar o ambiente interno, né? O gráfico de conforto térmico da A-Share, recomendado dentro das condições do projeto, e discutir o conceito do voto médio previsto, PMV, e percentual de pessoas insatisfeitas, PPD. E se não se espantem com esse termo, não, voto médio previsto, né? Quando eu fui traduzir essa apostila, grande parte dele é uma tradução, eu também estranhei, né? Pensei que era valor, tal, não era voto mesmo. E esse voto médio previsto, ele são um parâmetro, né? É um parâmetro que um determinado autor, né, que eu vou apresentar mais para frente para vocês, um determinado autor, ele fez um estudo e com esses parâmetros ele levantou padrões de conforto térmico, né? E por último, né, apresentar e discutir os critérios utilizados para a seleção das condições de projeto externo e, e presente nas condições típicas de projeto de verão para algumas cidades, né? Tá bom? Então vamos lá. Lembrando que esse material vou disponibilizar lá na sala do Moodle, okay? Como 10ª aula, capítulo 29. Eu peço que vocês leiam ele na íntegra, tá bom? Bom, quando você
concebe, né, ou analisa um sistema de ar-condicionado, se vê que várias condições de projeto interno e externo, né, interno ambiente, externo ambiente, a ser condicionado, né, estão presentes. Por exemplo, né, a estimativa da capacidade necessária dos equipamentos de refrigeração, aquecimento. Quando a gente fala aqui em refrigeração, moçada, eu estou falando para condicionamento de ar, né? Não esquece a geladeirinha lá, tá? A seleção do sistema adequado e assim por diante. Vocês viram, quando eu apresentei os sistemas, que tem uma variedade bastante grande de sistema de condicionamento de ar. Não é só split e aquele antigão janela, não. Tem centrais de ar-condicionado, né? Tem centrais para edifícios, para grandes construções, para shoppings, mercados, etc, etc, etc. Tá? Fábricas, né? Cada um tem a sua necessidade, tá? E o projeto, a definição do sistema de ar-condicionado, né? Isso cabe para a refrigeração também, mas aqui a gente está falando do ar-condicionado. Depende de condições internas e externas. Uma coisa é eu projetar um sistema de ar-condicionado para Manaus, Belém do Pará, lá no norte, né? Outra é aqui para o centro-oeste, para São Paulo, para o sul. São diferentes as condições. Eventualmente, as condições internas não variam muito, certo? Varia mais em termos de volume, etc. Mas temperatura, umidade relativa do ar, não varia tanto, né? O que varia mais são as condições externas. E sobre as condições externas, eu não tenho controle, né? Eu não tenho controle que aquela temperatura externa vai ser 35 graus. Não tenho esse controle. Mas eu tenho indicações. E essas indicações estão presentes em fontes, né? Fontes de consulta, documentos, bibliografia, sites, etc., né? Que estuda a climatologia mundial, local, etc. Então você tem cartas, tabelas que dizem a temperatura média numa determinada cidade, né? Uma certa região, determinado país, tá? Em determinada época do ano. E com isso, com base nos estudos, né, feitos junto às pessoas, você meio que correlaciona conforto com temperatura, com condições externas, internas, etc. Ok? Bom, então ele fala aqui, continuando aqui, né, que geralmente as entradas e especificações do edifício e seu padrão de uso e quaisquer outros requisitos especiais, né, são essas entradas, né, aí que você começa o estudo, né, com esse tipo de dado. Então ele mostra aqui a figura 29.1 com um sistema básico de condicionamento de verão. Quando eu falar aqui condicionamento de verão ou ar-condicionado de verão, você mentaliza um ar-condicionado para baixar a temperatura, ok? Se a temperatura está externa 35 graus, eu quero ter um ambiente com 23, 24 graus. Então aqui nós vamos chamar de ar-condicionado de verão. O contrário, quando eu falar ar-condicionado de inverno, na verdade, um sistema de bomba de calor. Eu quero aquecer o sistema, o ambiente, tá? Então está 10, 11 graus lá fora, eu quero elevar para 23, 24. Então eu tenho que entrar com calor no ambiente, com a bomba de calor, ok? Aí seria um ar-condicionado de inverno, tá? Ou bomba de calor, né? Bom, mostrando aqui, né? Mostrando aqui o gráfico, a figura, né? Eu tenho um esquema básico de ar-condicionado de verão, resfriando ambiente, tá? Onde eu entro, né? Eu entro com um ar externo, esse M, você imagina esse M com um pontinho aqui em cima, tá? Né? É um fluxo de massa, ou seja, é uma massa entrando, né? Uma massa se locomovendo aí dentro. O MO é do inglês isso aqui, né? Então, outside, né? De fora.
para a massa de ar ambiente, né, entrando no sistema. Bom, ele passa por um sistema de resfriamento, um cooling coil, um trocador de calor ou uma bobina. A tradução mais correta não seria trocador de calor, seria uma bobina de resfriamento, né? E através desse desse ventilador, ele é bombeado para o interior onde eu quero condicionar, tá? Ou seja, eu peguei o ar, resfriei e joguei aqui para dentro, tá? Esse ar é retirado, né? Ele é retirado por esse ventilador, ele produz uma zona de baixa pressão, esse ar sai por aqui, retorna e vai para fora novamente. Esse é um sistema mais simples que tem de ar-condicionado. Você vê que isso aqui é um gráfico que mostra o funcionamento do ar-condicionado. Eu não estou vendo aqui se ele é, por exemplo, um sistema split, se é um sistema de fan coils, etc. É um sistema bastante simples. E tem algumas siglas que a gente apresenta aqui, né? Então ele fala, para estimar a capacidade de resfriamento necessária da serpentina, que é o coil, né? GTH. Então isso daqui é a capacidade GTH, é a capacidade que essa serpentina tem que ter para resfriar o ar que passa por ela, né? Bom, e aí? E aí, né? Como que eu seleciono, apresentando dados desse projeto, como é que eu seleciono as condições do projeto interno? Como que eu digo, né? Vem escrita para mim? Vem, certo modo geral, nós temos as indicações da bibliografia, né? E você, até com base nessa apostila também, que faz parte da bibliografia do curso, você vai selecionar essas condições do projeto, né? Então, elas dependem do que você vai, o que você vai usar. Para que você vai usar aquele edifício, aquela construção? É para um teatro, é para um cinema, é para um mercado, é para um processo, né? Uma coisa é certa, né? Para o que quer que você use, para o tipo de edifício que você use, o ar-condicionado ele visa o quê? Ele visa as condições adequadas de conforto para os seus ocupantes, né? Umidade, ar com baixa temperatura, no caso do ar-condicionado de verão, tá? Bom, e aí? Mas o ar-condicionado não é só para conforto térmico, não. Você pode usar também para determinados processos, né? Por exemplo, eu tenho um processo de montagem de um circuito impresso, por exemplo, de um sistema eletrônico, que eu preciso manter uma temperatura fixa, não tão baixa a ponto de resfriar, de refrigerar, né, de congelar, e não tão alto, né, na faixa dos seus 23, 24 graus. Nesse caso, claro, o conforto térmico está intrínseco da pessoa que for operar aquele processo, por exemplo, né? Mas nesse caso, o seu equipamento exige essa faixa de temperatura. Então você vai ter aplicação industrial também, né? Bom, mas voltando a falando de condições internas, né? Elas são praticamente iguais, independentes do tamanho, do tipo e localização. 23 graus, umidade relativa 66, 75%, e por aí vai. Não varia muito, não. O que varia é o externo, né? Bom, então a gente já conversou, mas não foi tão a fundo, né? Um parâmetro muito importante no dimensionamento desses sistemas de condicionamento de ar é o conforto térmico. Quando eu falo conforto térmico, estou me relacionando a seres humanos, ao ser humano e seres vivos, né? Pode ser para animais também, tá? Mas principalmente para o homem, né? Então, lembrando que o conforto térmico é aquela condição de espírito que expressa uma satisfação com o ambiente térmico. Então, a condição de espírito, eu estou meio que tornando a coisa geral, mas é uma coisa assim bem sentida
empírica, conceitual. Um conceito que a gente sente, né? Baseado em entrevista com pessoas, com experimentos, né? Com pessoas, vendo em que faixa de temperatura elas se sentem mais, em função da sua vestimenta, e etc, etc, etc. Tá? Então, é uma condição de espírito, de sentimento. O espírito, que seria mais no sentido de sentimento, né? Então, essa condição também, algumas vezes, é chamada de condição neutra, embora em um sentido estrito não seja necessariamente iguais. Uma condição neutra, você não sente frio nem calor, né? Isso varia de autor para autor. Então, um corpo humano, né? Um corpo humano vivo, um ser humano vivo, né? O corpo dele pode ser comparado ao motor de calor. Ou seja, eu recebo a energia, eu recebo os alimentos, eu ingiro alimentos, extraio energia química desses alimentos, contida nesses alimentos, né? E transformo em calor e trabalho. E esse processo de transformação da energia química dos alimentos que a gente ingere em calor e trabalho é chamado de metabolismo. Ok? Essa é a definição de básica de metabolismo, né? Então, a taxa em que a energia química é convertida em calor e trabalho é chamada de taxa metabólica. Ou seja, quanto eu converto da energia química dos alimentos que eu ingiro, né, em calor e trabalho. Então, pessoa com alta taxa de metabolismo, ela tem o que ela come, ela transforma em grande parte, né, uma parte consideravelmente grande, elevada, em calor e trabalho. Pessoa com baixa taxa de metabolismo, né, metabolismo baixo, a gente fala, vulgarmente fala, ela come muito e transforma uma taxa menor, né, uma quantidade menor de calor e trabalho, certo? Bom, aí dá para se inferir algumas coisas, né? Se você ingere alimento e pouca coisa é transformada em calor e trabalho, alguma coisa é armazenada. O corpo humano armazena esse excesso em forma de gordura, tá? Então, se ele não converte, ele vai engordar, né? Conhecimento da taxa metabólica dos ocupantes do edifício em questão, né, que eu quero condicionar o ar, é necessário, né? Porque isso faz parte da carga de resfriamento do edifício climatizado. Ou seja, isso daí vai entrar na equação, né, da totalização da carga térmica que eu quero, né, resfriar, retirar para resfriar, no caso. Então, aqui ele dá algumas informações interessantes, né, semelhante ao motor de calor, a máquina térmica. Eu gostaria mais de falar máquina térmica, né? Vou mudar essa tradução. Semelhante a uma máquina térmica, né? Eu posso definir a eficiência térmica de um ser humano como razão de saída útil de trabalho para a entrada de energia, né? A eficiência térmica de um ser humano pode variar de 0 a 15 e 20% por uma curta direção. Você vê que eu não estou elevando em conta que é o calor. Eu estou vendo a eficiência térmica com razão na saída de trabalho útil, certo? Então, varia de 0, né, a 15 e 20% por uma curta duração. Pela forma como o trabalho é definido, para a maioria das atividades leves, a produção útil do trabalho do ser humano é 0, indicando uma eficiência térmica de 0%. Por quê? Definição do trabalho, né? É uma força atuando sobre uma distância, tá? Então, por exemplo, a gente pensando, o meu trabalho intelectual, teórica, pela definição de trabalho, eu não estou fazendo trabalho, né? Meu cérebro não tá produzindo trabalho. Meu cérebro está recebendo calor, ele está funcionando, né? Mas não é o trabalho na definição, na concepção que nós temos mecânica que ele produz. Então, nesse caso, né, a eficiência térmica
pode ser zero. Então, independente da produção do trabalho, um corpo humano gera continuamente calor a uma taxa que varia de 100 watts. De 80 a 100 watts, eu diria. Né? Mas aqui ele está falando 100 watts, pode ser. Por exemplo, uma pessoa sedentária. Você está parado, não está fazendo nada. Tá? Uma situação de conforto. Né? Você está gerando 100 watts de calor. Uma taxa de calor. Né? Agora, pode variar até 2.000 watts. Por exemplo, você na academia fazendo exercício aeróbico extenuante, tá? Você está gerando um calor de aproximadamente 2.000 watts. Por isso que a academia é bem mais quente, né? Que um ambiente qualquer dentro das minhas condições térmicas, digamos assim, temperatura e umidade. Né? A geração contínua de calor é essencial, pois a temperatura do corpo humano deve ser mantida dentro de uma faixa estreita de temperatura, independente do ambiente externo. Né? Então, nós somos seres que a gente tem que manter uma temperatura interna, né, dentro de uma faixa. Para quê? Para os órgãos funcionarem de forma adequada. Né? E a gente regula. O corpo humano é tão perfeito que ele faz a regulagem dessa temperatura. Né? Então, o corpo humano é muito sensível à temperatura. Qualquer variaçãozinha a gente sente. A temperatura corporal deve ser mantida dentro de uma faixa estreita, para evitar desconforto. E dentro de uma faixa um pouco maior, para evitar perigo de calor ou estresse frio. Estudos mostram que as condições neutras, né, em condições neutras, ou seja, a temperatura que eu estou aqui, 23, 24 graus, né, as temperaturas devem ser temperatura da pele. Esse T-skin, skin para quem não sabe é pele em inglês. Skin para quem não sabe é pele em inglês. Né? A temperatura da pele, T-skin, né, deve ser da ordem de 33,7. Tá? A pele. T-core é a temperatura interna, né, dos órgãos. Coração, pulmão, rim, intestino, órgãos internos, estômago. 36,8. Tá? Isso é aproximadamente. Varia de pessoa para pessoa, mas não foge muito disso não. Com outras temperaturas, o corpo sentirá desconforto ou pode até ser letal, pode até matar. Observe-se quando a temperatura do núcleo, dentro do corpo, né, está entre 35 a 39 graus. O corpo experimenta apenas um leve desconforto. Quando a temperatura é inferior a 35 ou superior a 39, as pessoas sofrem grandes perdas de eficiência. Torna-se letal quando a temperatura cai abaixo de 31. Estou falando dentro do corpo, interno. Tá? Então, menos de 31 mata. Né? E se subir acima de 43 também pode matar. Ok? Então, tem aqui a figura 29.2, né? Ela mostra a variação da temperatura do corpo em um ser humano. Então, traduzindo aqui, né? Major loss in efficiency. Maior perda em eficiência. Ocorrem nessa faixa aqui. Então, condição neutra, 36,8. Tá? Para o máximo, 39. Para o mínimo, 35. De 35 a 31, eu tenho as maiores perdas em eficiência. De 39 para 43, eu tenho as maiores perdas em deficiência. Leve desconforto, slight, né? Light discomfort. Leve desconforto eu sinto nessas faixas, de 36,8 a 35 e de 36,8 a 39. Leve desconforto. Abaixo de 31 e acima de 43, eu tenho condição letal. Eu posso morrer por frio ou por calor. Ok? Bom, diante disso, a gente pode estabelecer, né, a condição de equilíbrio térmico para o ser humano, onde a gente vê essa equação. Né? Deixa eu tirar um pontinho aqui. Né? Então, a temperatura do corpo humano depende do equilíbrio energético, né, entre si e o ambiente externo.
Se eu tomar o corpo humano como um volume de controle, pode ser, certo? Porque entra massa, sai massa, entra calor e trabalho, através da minha fronteira. Digamos que a pele seja a minha fronteira, né? E eu sou um volume de controle. Então, eu posso escrever a equação de equilíbrio da energia térmica, do calor, para o corpo humano. Não estou vendo trabalho, só calor, tá? Ou seja, né? O calor gerado, né? Ele é igual à temperatura, ao calor transferido através da pele, ao calor transferido devido à respiração e a taxa de calor armazenada dentro do corpo humano. Aquele calor proveniente da gordura, né, do que eu tenho armazenado dentro do corpo humano. Só um minutinho aqui. Bom, vamos lá. Bom, essa equação me dá o equilíbrio térmico, né? A taxa de calor gerada pelo corpo humano, gerada assim, vamos dizer, transformada, né? Eu uso gerada uma linguagem aceita, a gente sabe que não é tão correto, mas é o que o pessoal usa na termodinâmica, né? A taxa de geração de calor, Qgen, é dada por M, que multiplica 1 menos o rendimento, né, da eficiência térmica, igual a aproximadamente M, tá? Porque esse valor aqui é baixo, né? Então, esse M é a taxa metabólica, quanto você converte em termos do que você ingeriu, o que você converte em calor, trabalho, né? É o 1 menos o rendimento, né? Isso, como o rendimento do corpo humano a gente viu que é baixo, tá? Você pode considerar o que gera o calor gerado pelo corpo humano aproximadamente igual à taxa metabólica, né? Bom, e aí? Só um minutinho. Só um minutinho. Tá, é isso mesmo. Beleza. Então, já equacionamos aqui os calores gerados, os calores envolvidos, né, no equilíbrio térmico do ser humano, de um ser humano, considerando o corpo do ser humano como volume de controle. Bom, e aí? E aí, eu tenho uma tabela de taxas metabólicas típicas, tá? Ainda bem, né? É aquele M, né? Eu tenho uma tabelinha de taxa metabólica. E tem uma simplificação que os autores fazem que ajuda a gente. Eles falam, aqui ele fala, a taxa metabólica depende da atividade, como nós vimos. Metabolismo é atividade com baixo gasto de calor e trabalho, né? Baixo metabolismo. Alto metabolismo, alta taxa metabólica. A taxa metabólica depende da atividade. Normalmente é medida de unidade atendida, que chama-se MET, M-E-T, né? Então, um MET é definido como a taxa metabólica por unidade de uma pessoa sedentária e é igual a 58,2 watts por metro quadrado. Então, a taxa metabólica é uma unidade de potência, watt, por unidade diária, por metro quadrado. Então, convencionou-se que uma unidade de taxa metabólica, né, um MET, é igual, né? MET vem de quê? É o acrônimo, né, de Metabolic Tax, tá? Então, ou metabólica, abreviatura de metabólica também, pode ser um dos dois, tá? Mas é a referência à taxa metabólica. O MET é igual a 58,2 W watt por metro quadrado, né? E é também conhecido como taxa metabólica basal. Isso foi medido em uma pessoa sedentária, uma condição de repouso, tá? Então, essa tabela é interessante, ó.
ela mostra a taxa metabólica típica para diferentes atividades. Então você vê uma pessoa resting, descansando, né? Walking, caminhando, office activity, atividade em trabalhos de escritório, driving, dirigindo, atividades domésticas, dançando, ensinando e jogando ou praticando algum esporte, tá? Então você vê a atividade, por exemplo, descansando, né? Sleeping, dormindo. A taxa metabólica bem baixa, 0,7 MET. Ou seja, 0,7 vezes 58,2 watt por metro quadrado. Acertei já. Watt por metro quadrado. Certo? Caminhando, né? Caminhando a uma velocidade razoável, 0,89 metros por segundo, 2,0 MET. Dançando, 2,4 a 0,4. Olha, já está aumentando, né? E esporte. Esse wrestling, para quem não sabe, é luta livre. Aquela luta, né? O pessoal meio que combina a coisa. De 7 a 8,7 MET. Então, olha a diferença de metabolismo para quem está praticando wrestling ou luta livre, né? Com uma pessoa que está dormindo. Certo? A gente está vendo que o dormindo é que você tem a menor taxa metabólica. Isso que é gostoso, né? Então, estudos mostram que essa taxa metabólica pode ser correlacionada com taxa de consumo de oxigênio respiratório e produção de dióxido de carbono. Meio intuitivo, né? Você está fazendo uma atividade como dormir, está tranquilo, né? Você está tendo uma respiração cadenciada, um baixo consumo de oxigênio, né? E, consequentemente, produzindo pouco CO2 também. Então, uma vez que a taxa metabólica é especificada por unidade diária do corpo humano, metro quadrado, né? De um corpo nu, sem roupa, ali no caso, aquela tabela, tá? A taxa metabólica para o corpo humano nu, né? É essencial estimar uma área para calcular a taxa metabólica total. Mesmo que a taxa metabólica e a dissipação de calor não sejam uniformes em todo o corpo humano. Para fins de cálculo, eles são considerados uniformes. Ou seja, quando você se veste, normalmente, a não ser que esteja congelante, você não cobre, por exemplo, o rosto, né? As mãos, tá? Os pés até assim que está calçado, né? Imagino, na maioria das vezes, né? Mas assim, você não cobre totalmente o corpo humano. Mas para efeito de cálculo, por aproximação, a gente vai considerar tudo coberto, né? Mesmo padrão de vestimenta, tá? Então o corpo humano é considerado um cilindro. Você imagina um cilindro. Uns cilindrinhos mais baixinhos, mais larguinhos, outros mais compridos, né? Mais estreitos, tá? Eu tô mais baixinho e larguinho agora, atualmente, com essa pandemia. Engordei para estar com pau. Vamos lá. O corpo humano é considerado um cilindro com geração e dissipação de calor uniformes. A área de superfície sobre a qual ocorre a dissipação de calor é dada por uma equação empírica, né? Chamada equação de Dubois. Eu imagino que seja francês, né? Dubois. Essa equação expressa a área da superfície em função da massa e altura do ser humano. E é dada por A du, equação 293. Né? A du igual 0,202, né? Que multiplica a massa, né? A massa elevada a 0,425, certo? Vezes a altura elevado a 0,725. Isso é uma equação empírica, ou seja, isso aqui não foi deduzida do teórico, né? Foi uma equação para a qual imagino que esse Dubois estudou a geração de calor em vários corpos e montou essa curva, né, com base nos dados observados, tá? Colhidos, né, coletados. Onde M é a massa do ser humano, ou seja, a sua massa corporal, e H a sua altura corporal. Né? Com isso, eu tiro a área do seu corpo, né? A área do seu corpo
em função da sua massa e da sua altura. Não falei peso aqui, tá? É massa, em quilogramas. Né? E você pode calcular a área do seu corpo, por exemplo. Né? Interessante aí. Desde que a área encontrada nessa equação, 29,3, se refere ao corpo nu, o fator de correção deve ser aplicado para levar em conta a vestimenta. Senão, não teria graça, né? Ficaria mais fora da realidade do que realmente está. Esse fator de correção, definido como razão da superfície com roupas para a área da superfície sem roupa, foi determinado para diferentes tipos de roupa. Esses valores estão disponíveis nos manuais da eShare. Assim, a partir da taxa metabólica da superfície, pode-se calcular a quantidade de geração de calor. Então, eu aplico esse fator de correção, ele está em manuais. A bibliografia que eu passei para vocês possivelmente tem que dar uma olhada, não me recordo. Mas os manuais da eShare estão lá, quem quiser consultar, põe no Google, manual eShare, pede esse fator, né? Razão de superfície com roupa, par de superfície sem roupa. Tá lá a tabelinha, tá? Bom, tendo esse calor, né, o Q gerado pelo corpo, você acha, né, a transferência de calor pela pele. Você acha não. Você tem mais uma variável para achar o calor total gerado pelo seu corpo, né? Mas tem outra componente aqui que a gente precisa estudar, que é o calor gerado pela pele, né? O que skin em inglês, SK é abreviatura para pele, tá? Então o calor gerado na pele é o calor gerado pela convecção, pela radiação, pela evaporação. Por que tem mais, por que tem menos? Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Por quê? Dependendo da situação, você pode perder calor. No caso, o sinal seria negativo, né? Bem como, se você ganhar calor, se não é positivo, então depende da direção que está esse fluxo de calor, né? Essa transferência de calor. Então, a taxa de calor devido à convecção é calor sensível. A taxa devido à radiação, calor sensível, ou seja, altera a temperatura. E a taxa de transferência de calor devido à evaporação, calor latente. Por que calor latente? Porque vai transformar o suor em vapor. É fornecer calor ao vapor para evaporar, né? Ao vapor, ao suor. Desculpe. Bom, vamos lá. E aí, né, ele faz uma observação. As transferências de calor convectivo e radiativo pode ser positiva ou negativa, é isso que eu expliquei para vocês. Tá? Bom, usando os princípios da transferência de calor, né, de calor e massa, as expressões foram derivadas para estimular, né, a expressão para estimular, não, para estimar as taxas de transferência de calor convectiva, radiativa e evaporativa no corpo humano. Como a gente pode esperar, essas taxas de transferência de calor dependem de vários fatores que influenciam cada um dos mecanismos de transferência de calor. Então, tem algumas equações que eu apresento para vocês aqui embaixo, equações 29.5, né? Equações de Belden e Hatch. De acordo com essas equações de Belden e Hatch, as taxas de transferência de calor convectiva, radiativa e evaporativa do corpo nu de um adulto médio, não é de uma criança nem de um idoso, né, é QC, QR e QE, respectivamente dada por essas equações. Tá? Onde V, o volume do corpo, né, convecção. Não, desculpa. Não é volume do corpo, não. Velocidade, né? Velocidade do ar, no caso. Convecção, tá? TB, temperatura do corpo. T, temperatura ambiente do corpo. Temperatura da superfície, né? Superfície da pele. Velocidade, temperatura da superfície e a pressão em que se encontra o
corpo e a superfície, e pressão, né, do ambiente. Então ele fala aqui, na equação acima, todas as taxas de transferência de calor estão em watts, as temperaturas em graus Celsius, e a velocidade está em metro por segundo. PSB e PV são a pressão saturada de vapor d'água, a temperatura superficial do corpo, e a pressão parcial do vapor do ar. Né? Tá? Respectivamente em kPa. A partir das equações acima, é claro, a transferência de calor convectivo da pele pode ser aumentada, aumentando a velocidade do ar circundante, o V, ou reduzindo a temperatura do ar circundante, o T. Né? Então, lembrando, PSB, né? Pressão saturada do vapor de água, a temperatura superficial do corpo, e PV, pressão parcial do vapor de água. Tá? São esses PSB e PV. Né? Das unidades. Então, a taxa de transferência de calor radioativa está aumentada, pode ser aumentada reduzindo a temperatura do ar circundante, assim por diante. A taxa de transferência de calor devido à respiração é QRS, respiration, né? Respiração, igual CRS, que é a perda de calor seco da respiração, sensível, positivo ou negativo, e E, né? Que é a perda de calor evaporativo da respiração. Gente, não esqueçam que quando vocês estão respirando, há uma grande perda de água, né? E massa de ar. Isso daí está transferindo calor do seu corpo para o meio, daí a perda de calor. Né? Quando você fica na sala de ar-condicionado, o ar está seco, você com o tempo começa a ficar com sede. Por quê? Você respirando, né? Você transpirando, certo? Durante a respiração, na verdade, a transpiração, a expiração faz parte do processo respiratório, né? A hora que você está soltando o ar, você está soltando muita água. Né? Você pega uma câmara térmica, ou mesmo uma câmara de alta velocidade, né? Aquelas super câmeras, e filma uma pessoa respirando, inspirando e expirando o ar. Né? Na expiração, surpreende o que você vê de água saindo. Isso parece que sai um jato d'água da sua boca. Não estou falando daquela pessoa que fala cuspindo, não. Isso daí já é exagero. Né? Eu estou falando de processo natural de expiração. Tá? Você expira, sai muita água do seu corpo. Por isso fica com sede. Né? Por isso que eu estou tomando um tererezinho direto aqui. Tá? Então, moçada, eu estou apresentando para vocês várias equações que são muito úteis para quem for trabalhar com dimensionamento, né, de carga, né, de carga térmica. Né? Imagina você como engenheiro, seu chefe chega e fala, engenheira, um trabalho legal para você. Dimensiona a carga térmica, quanto de calor eu tenho que retirar. Né? Eu quero comprar equipamento para condicionar esse ar, quanto de carga térmica eu tenho que retirar. Moçada, é pegar essa apostilinha aqui e mandar bala. Não tem mistério, não. Vocês matam, fazem o memorial descritivo, apresentando os cálculos, o cara vai adorar. E vocês vão conseguir bons resultados, vocês vão ver. Então tem aqui uma observação, né? Tem aqui uma observação. O corpo humano raramente está em estado estável. Não é isso aqui não, aqui em cima. O ar inspirado por um ser humano está em condições ambientais, enquanto o ar expirado é considerado saturado, né? Está cheio d'água, e uma temperatura igual à temperatura do núcleo. Ou seja, você solta um ar quente com água. Né? É a condição saturada. A transferência de calor significa né, que pode ocorrer devido à respiração. Correlações foram obtidas para perdas de calor seco e evaporativo, devido à respiração em termos de taxa metabólica, condições ambientais, etc. Para o conforto, a taxa de calor armazenada no corpo, o QST, né, deve ser zero, ou seja,
Q igual a zero, em condição neutra. Tá? Taxa de conforto. Tá? No entanto, observa-se que um corpo humano raramente está em estado estável. Como resultado, a taxa de calor armazenada do corpo não é zero na maioria das vezes. Dependendo do ambiente, fatores como nível de atividade, etc. O calor armazenado é positivo ou negativo. É aquilo que a gente falou, né? Você pode estar consumindo ou fornecendo calor para o meio. Tá? No entanto, o corpo não pode sustentar longos períodos de armazenamento de calor, com consequente mudança nas temperaturas do corpo, como discutido anteriormente. Ou seja, se aquecer muito, né, você pode entrar em estado de desconforto e até em estado letal. Então, como a temperatura corporal depende desse equilíbrio térmico, né, por sua vez, depende das condições de entorno, ou seja, da vizinhança. É importante que as condições circundantes, ou seja, da vizinhança, sejam tais que o corpo seja capaz de manter o equilíbrio térmico com o mínimo de esforço regulatório. Então, eu apresento aqui, né, quando o ambiente é mais frio que a zona neutra, então o corpo perde mais calor do que é gerado. Assim, os processos regulatórios ocorrem na seguinte ordem. Aqui eu menciono o autor da apostila, né, eu apenas traduzi essa parte aqui, ele menciona quais as etapas do processo regulatório de temperatura que o seu corpo toma automaticamente. A máquina é perfeita. Né? Então, quando você entra no modo, você está perdendo calor, certo? O seu corpo, ele adota esses procedimentos. Né? A vasoconstrição, depois vocês vão ler, vocês vão entender direitinho aqui. Mas só mencionando por alto, a vasoconstrição, ou seja, os vasos sanguíneos adjacentes à constrição da pele, né, da pele, reduzem o fluxo sanguíneo. Tá? E o transporte de calor para a superfície externa é imediato. Os tecidos externos da pele agem como isolantes, ou seja, você diminui a circulação, né, o seu sanguíneo próximo à pele, o calor vai para o interior, ele corre para aquecer os órgãos internos, o coração, o pulmão, o rim, etc. Né? E a pele age como um modo isolante. Isolante por quê? Você não pode perder calor. Né? Você não pode perder calor. Não esqueça que o ambiente está frio, né? Você está perdendo calor. Há um ΔT, um diferencial de temperatura, né? Frio fora, quente dentro, a tendência é o quê? Perder calor para o meio. Tá? O sangue corre para dentro. Tá? Zona de regulação metabólica. Temperatura ambiental cair mais. Isso aqui a temperatura está caindo, tá? Tá friozinho, ficou mais frio. Né? A regulação vasomotora não fornece proteção suficiente. Não basta só o sangue ir para o anterior. Assim, através do aumento espontâneo da atividade de tremores, a geração de calor corporal é aumentada para cuidar do aumento das perdas de calor. Ou seja, você começa a tremer. Você começa a tremer, né? E a geração de calor sua aumenta, tá? Para compensar essas perdas. Então, fase 2. Fase 3. Zona de resfriamento corporal inevitável. Temperatura ambiental cai mais ainda. Então, o corpo não é capaz mais de combater o resfriamento de seus tecidos. Daí a temperatura do corpo cai, o que pode ser desastroso. Isso é chamado de zona inevitável de resfriamento corporal. Ou seja, você vai a tendência, se continuar assim, você morre. Tá? Porque, primeiro, vasoconstrição, os tecidos próximos à pele, né? Sangue para o interior, continua a esfriar, tremor, para aumentar a geração de calor. O tremor não dá conta, você entra numa zona de perigo. Ou seja, a temperatura sua vai cair abaixo daqueles 31 graus interno. Aí, meu abraço, né, meu amigo? É letal, tá? Bom, isso quando o ambiente está mais frio. E quando o ambiente está mais quente? Quando está mais quente, ocorre a vasodilatação. Ou seja, os vasos sanguíneos adjacentes à pele, né, aumenta o fluxo de sangue. Então está calor, você fica vermelhinho, porque aumentou o fluxo de sangue junto aos vasos, junto à pele. Né? E o transporte de calor
para superfícies termoimediatas, ou seja, você aumenta envio de calor para o meio externo, né? A temperatura externa da pele aumenta proporcionando maior temperatura para transferência de calor por convecção e radiação, tá? Então, você vê que a pele fica quente. Para quê? Para mandar calor para fora, tá? 2. A zona de regulação evaporativa. Se a temperatura ambiental aumentar ainda mais, as glândulas sudoríparas tornam-se altamente ativas. Ou seja, você começa a suar, a molhar o corpo com transpiração. Se a umidade do ar circundante e a velocidade do ar permitirem, então o aumento da temperatura corporal é evitado pelo aumento da evaporação da pele. Ou seja, o calor, o suor, ele vai puxar calor da sua pele, do seu corpo, né, para transformar em vapor, certo? Calor latente, vaporização. Está puxando calor. Se continua a aquecer, né, se a temperatura ambiental aumentar ainda mais, então a temperatura corporal aumenta, elevando a zona de aquecimento corporal. A temperatura interna do corpo aumenta, levando vários efeitos nocivos. Exaustão térmica, né, que são fadiga, dor de cabeça, tontura, irritabilidade, etc. Câimbras de calor, resultando na perda de sais do corpo devido ao aumento de transpiração. E, finalmente, a insolação. A insolação pode causar danos permanentes ao cérebro e até mesmo ser letal se a temperatura corporal exceder a 43. Então, você viu, se a sua temperatura, a externa está subindo, a sua temperatura corporal está subindo também, consequentemente, o corpo faz tudo para evitar que você ultrapasse os 43. E se você ultrapassar os 43, pode ser letal, você pode morrer por insolação. Tá? Então, com isso a gente viu que o corpo humano possui mecanismos regulatórios, regula a temperatura, automaticamente, né? Por ele mesmo, sem a gente precisar enviar instruções para isso. Além de certas condições, torna-se ineficaz. Por isso é essencial garantir que as condições circundantes sejam propícias para uma vida confortável e segura. Quando eu falo condições circundantes, condição exterior ao seu corpo, do meio que ele se encontra, né? Então, o objetivo do sistema de ar-condicionado de conforto é proporcionar condições adequadas no espaço ocupado para que ele seja termicamente confortável para os ocupantes. Tá? Vou até frisar em vermelho isso aqui, é muito importante. Esse é o objetivo do ar-condicionado. Então, qual é o objetivo do ar-condicionado? Ah, eu vou ficar legal. Não, também, né? Mas o objetivo principal é esse. Manter você, né, numa situação de conforto. Então, uma pessoa sedentária em condição neutra perde cerca de 40% do calor por evaporação, 30% por convecção e 30% por radiação. Né? No entanto, essa proporção pode mudar por outros fatores, como, por exemplo, né, perda de calor por evaporação aumenta quando o TBS, ou ATBS, temperatura de bulbo seco, né? Quando a temperatura de bulbo seco do ambiente aumenta e o nível de atividade aumenta. Então varia. Sedentário, 40, 30, 30. Mais variável de acordo com a atividade, né? Então, algumas coisas que afetam o conforto térmico. Você vê que a gente viu que o conforto térmico varia de pessoa para pessoa, né? Ele tem uma média, né? Mas no geral, ele varia de pessoa a pessoa. E em função de que isso aqui? Né? Em função de quê? Vamos lá ver. Algumas coisas que afetam o conforto térmico, né? Ele é afetado por fator fisiológico, né? Idade, atividade, sexo, saúde. Mulher tem, às vezes, um sentimento de conforto térmico diferente do homem. Esses para mim tá a temperatura agradável, para minha esposa está um calor danado. Assim por diante.
né? Esses fatores influenciam a taxa metabólica. Observe que esses fatores, o mais importante, e desse fator, o mais importante é a atividade. Outros fatores são encontrados com efeito insignificante no conforto térmico, ou seja, é a atividade, aquela tabela do MET lá, né, do metabolismo, tá? Eu estou jogando, fazendo uma atividade física, né? Eu estou dissipando muito mais calor. Estou jogando futebol, estou dissipando muito mais calor, né? Do que se eu estivesse sentado aqui ministrando essa aula, certo? O fator isolante devido à roupa, depende da vestimenta, né? Eu saio aqui em Dourados com terno preto e gravata, é um sentido, é um sentimento. Se eu saio de camiseta e shorts, bermuda, é outro, né? Então, o tipo de roupa tem forte influência na taxa de transferência de calor do corpo humano, né? E a unidade para medir resistência oferecida pelas roupas é chamada de CLO, né? CLO, CLO, vem de clothes, roupa em inglês é cloth, né? Então vem de CLO, tá? É a unidade que um CLO é igual a uma resistência, né, de 0,155 metro quadrado Kelvin por watt. Porque a roupa ela é um isolante térmico, ela é uma barreira. Vamos falar assim, a roupa é uma barreira térmica, tá? Então se relaciona a taxa de transferência de calor com a resistência térmica oferecida pela roupa. E essa unidade é CLO, de clothes, né? CLO. Então, um CLO 0,155, né? Na verdade, é Kelvin vezes metro quadrado, né? Por watt. Fica melhor assim, né? Vamos pôr aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui já. Kelvin metro quadrado por watt. Tá? Fica melhor. Então, os valores típicos de CLO para diferentes tipos de roupas foram estimados, né? Foi objeto de estudo. Por quê? Porque a indústria do vestuário é muito importante para o ser humano, tanto em termos assim fisiológicos, né, físicos e biológicos, quanto em termos assim de, de, de gosto, né? Faz bem para a alma, né? Vestir uma boa roupa, agrada aos olhos, a parte dos sentidos, agrada aos sentidos, etc. Então, né, lazer, etc. Então você imagina o quanto se gasta, né, a indústria do vestuário, vestimenta, quantos bilhões de dólares envolve, né? Então tem muitos estudos com relação a isso, tá? Então isso daí foi tabelado, né? E fala aqui, por exemplo, um terno de negócios típico, ou seja, aquele terninho que eu falei para você, um terno comum, né, escuro, gravata, uma camisa clara, mas ele tem um valor de um clô, tá? Um clô. Ou seja, ele oferece uma resistência térmica, né, à entrada e saída de calor, um valor de 0,155 Kelvin metro quadrado por watt. Enquanto um par de shorts, né, um par de shorts, uma camiseta, um clô de 5 centésimos, tá? Por isso que a sensação térmica, eu aqui em Dourados com terno e gravata é uma, eu com shorts, uma camiseta é outra, né? A barreira é bem menor, né? Então, alguns fatores ambientais, né? Temperatura de bulbo seco, umidade relativa, movimento do ar, né? Temperatura da superfície circundante, etc. Dentro desses fatores, a temperatura de bulbo seco afeta a transferência de calor por convecção e evaporação. A umidade relativa afeta a perda de calor por evaporação. Umidade e evaporação, né? E a velocidade do ar influencia tanto a transferência de calor convectiva quanto a evaporação, e a temperatura da superfície circundante afeta a transferência de calor radioativa. Tá? Bom, e aí? Então, uns índices de conforto térmico, né? Falando em alguns índices de conforto térmico. Observe que os fatores importantes que afetam o conforto térmico são atividade, roupas, temperatura de bulbo seco, TBS do ar, umidade relativa, velocidade do ar, temperatura circundante.
né? Você nota também que os fatores são envolvidos com muitas combinações dessas acima. Na verdade, as equações trazem essas correlações, né? Assim, para avaliar a eficácia do espaço condicionado, vários índices de conforto têm sido sugeridos. São índices, são parâmetros. Esses índices podem ser divididos em índices diretos e derivados. Os índices diretos são a temperatura de bulbo seco, razão de umidade e velocidade do ar, temperatura radiante, né? Que a gente chama de TMRT. Esse TMRT não é medido diretamente, ele é derivado. Você tem que ter uma relação, você calcula esse índice, essa temperatura. Então, a temperatura média radiante afeta a transferência de calor radiativa. Radiante, luz, ligada à luz, né? Então, ela é definida em Kelvin, né, como a temperatura média radiante elevada à quarta igual à temperatura ambiente, né, temperatura de globo elevada à quarta, mais C, que é uma constante, mais V, velocidade do ar em metros por segundo, que multiplica a temperatura TG, né, a temperatura do globo, nós vamos ver aqui o que é, menos TA, temperatura ambiente. O que é esse TG? Temperatura do globo medida em estado estável por um termopar colocado no centro de um cilindro pintado de preto, diâmetro 6 polegadas. Então, temperatura dentro de um cilindro preto, né, exposto à luz solar, né, e é medida, temperatura de globo. A leitura do termopar resulta em equilíbrio de trocas de calor convectiva e radiativa entre o ambiente, o entorno e esse globo. Uma temperatura convencionada, aí, né, medida dessa forma. Tá? Então, com isso, você tira a temperatura média radiante. Né? É que ele fala. Os índices derivados, né, combinam dois ou mais índices diretos em um único fator. Índices derivados importantes são a temperatura efetiva, temperatura operativa ou operacional, índice de estresse térmico, valor médio previsto, PMV, e percentual de pessoas insatisfeitas, PPD. O que é isso? Isso daí deriva, esse voto médio previsto e percentual de pessoas insatisfeitas, deriva de um trabalho feito junto a 1.100 usuários, onde cada usuário representa um voto, né? E com eles foi levantado, foram feitas perguntas sobre como você se sente nessa temperatura, com essa vestimenta, etc., ou seja, conforto térmico, né? Em vários edifícios, que ele fala em 30 edifícios de escritório. Tá? Isso aí, isso aqui eu estou falando isso aqui nessa observação. Então, são opiniões subjetivas, não são medidas quantitativamente, são medidas qualitativamente. Ou seja, estou achando que está quente. Quão quente? Ah, mais ou menos. Né? De 0 a 10, 8, por exemplo. Né? A opinião subjetiva dos usuários permite encontrar intervalos, né, que a temperatura de operação pode se perceber como confortável. Tá? Sensação térmica neutra, elevada, sensação de calor ou baixa sensação de frio. Tá? Dá uma lida aí para vocês entenderem bem aqui a coisa. Mas a ideia é essa. Cada usuário é um voto. Por isso que fala voto médio previsto. Tá? E temperatura efetiva, né? É outro fator, né? Ver a temperatura média radiante, temperatura média efetiva. Esse fator combina os efeitos da temperatura de bulbo seco, TBS, e da umidade do ar em um único fator. Bacana isso. E é definida como a temperatura do ambiente em 50% de RH. RH, lembrando, umidade relativa do ar, né? Relative humidity. O que resulta na mesma perda total da pele com o ambiente real. Uma vez que esse valor depende de outros fatores como atividade, vestuário, velocidade do ar e temperatura média radiante, uma temperatura efetiva padrão, que é a que ele chama de SET, né, é definida para as seguintes condições. Um vestiário, isso é o padrão, né, um vestiário 0,6 clô, atividade 1 MET, metabolismo, né, velocidade do ar 0,1 metro por segundo, uma temperatura média radiante, em TBS, né, é a temperatura de bulbo seco que você mede, em Kelvin. Né. Temperatura de operação
é a média ponderada entre a temperatura de bulbo seco do ar e a temperatura média radiante, em um único fator. É dado por a temperatura de operação ou operativa, disse lá atrás, né? Igual HF, HR que multiplica TMRT e por aí vai. Onde HR e HS são coeficientes de transferência de calor radioativos. Aqui não é entalpia, que é transferência de calor radioativo e convectivo. O HR radioativo, o HC convectivo. E temperatura ambiente igual a temperatura de bulbo seco do ar. Tá? Todos os fatores, né, estão aqui na presença na equação 29.8. Onde esses valores todos são aproximadamente a temperatura média radiante, né, certo? E a temperatura do ambiente, dividido por 2. Você viu que se você não tem esses fatores, você pode aproximar por isso aqui, ó, aproximação. Né? Não perde muito, não. Lembrando, né, gente, na engenharia a gente aproxima muita coisa. Tá? Dependendo do grau de precisão que você quer no seu cálculo, você aproxima, não tem grandes perdas, não. É perfeitamente admissível isso, tá? Bom, com base nisso, né, a A-Share, aquela associação americana, né, de aquecimento e ar-condicionado, de engenheiros para aquecimento e ar-condicionado, define um gráfico de conforto baseado nas temperaturas efetivas e de operação. Mostrar o gráfico de conforto da A-Share com zonas de conforto para as condições de verão e inverno. Então, nesse gráfico, né, a gente pode ver, nós vamos dar uma olhada nele, pode ver que as zonas de conforto são limitadas por linhas de temperaturas eficazes. Né? Tá? Uma linha RH constante de 60% e a temperatura de ponto de orvalho, DPT, de 2 graus Celsius. Os limites superiores e inferiores da umidade, né? 60 graus de umidade relativa e 2 graus Celsius de temperatura de ponto de orvalho, respectivamente. Baseiam-se no teor de umidade relacionada às condições relacionadas à pele seca, irritação ocular, saúde respiratória e crescimento microbiano. Tá? Esse gráfico de conforto baseia na amostragem estatística num grande número de ocupantes, com nível de atividades inferiores a 1,2 atendidas. Né? Número de ocupantes, número de pessoas ou votos. Né? No gráfico, a região onde as zonas de conforto de verão e inverno se sobrepõem, as pessoas com roupas de inverno se sentem ligeiramente quentes e as pessoas com roupas de verão se sentem ligeiramente pouco confortáveis. Com base no gráfico, a A-Share faz as seguintes recomendações. As condições internas de projeto para inverno. Topo, entre 20 e 23 graus e meio Celsius, né? Com umidade relativa de 60%. Top, né? Entre 20 e 24,5, tá? E um DPT de, né, um ponto de orvalho, 2 graus Celsius. Tá? Top e topo aqui é a mesma coisa, né, pelo visto. Né? Condições internas, ó, a palavra. Condições internas de projeto de verão. Top entre 22,5 e 26, RH de 60. E o top entre 23 e 27, com ponto de orvalho, né, de 2 graus Celsius. Aqui você vê, o gráfico é melhor explicativo. Né? Então eu tenho isso aqui, se vocês estão lembrando, isso aqui é a carta psicométrica, um gráfico psicométrico, né? Onde a A-Share plotou as condições de conforto para uma pessoa sedentária. Tá? A Ashura em azul, inverno, na zona de inverno, a Ashura em vermelho, né? Área de verão. E aonde está a intersecção das duas, é aquela observação. Gente sente um pouco de frio, gente sente um pouco de calor. Tá? Aqui é a temperatura efetiva, ET, né? Então, na zona de inverno, temperatura efetiva 20, né? Temperatura efetiva 23,5.
temperatura efetiva 22,5, isso aqui já é para summer, para verão. E temperatura efetiva 26. Né? Então, essa tabela mostra as condições de conforto recomendadas para diferentes estações e roupas adequadas a 50% de umidade relativa, velocidade do ar de 0,15 metros por segundo e nível de atividade, né, menor ou igual a 1,2. Tá? Aqui, ó. MET, né? Atendido, no caso. No caso, se refere a MET. Tá? Então, no verão, né, no inverno, né, a roupa. Heavy slacks, long sleeve, né? Mangas compridas, shirt and sweater, coisa pesada, né? 0,9 kg, temperatura operativa 22,5, 22. Nível de range, né? O top nível operacional, né? Aqui, gente, é top. Né? Temperatura operacional, aqui dá topo não, tá? Top. Estava vendo que tá alguma coisa estranha aqui. Que é a temperatura operacional, ó, que é assim. Né? O top é a temperatura operacional, no caso. A transcrição aqui eu fiz. Eu deixei de forma que deixou até dúvida na minha definição aqui. Só um minutinho, corrigir. Temperatura operacional ou operativa. Tá? Ou seja, a temperatura operativa, que é a temperatura que você está atuando nela, né? Você está sentindo ela. Tá? Então, nesse caso, mostrou aqui, dá o nível da temperatura operativa, a faixa, né, do range, né, 95 de aceitação. Ou seja, tem 10% dos votos, ou do pessoal estudado, né, ouvido, que não concordou muito com isso, mas 90% concordou. Então, você pode adotar como padrão. Né? Nem todo mundo, a gente não consegue agradar a todos ao mesmo tempo, muito menos com conforto térmico, né? Ok? Tudo bem? Acho que até aqui está tranquilo, né? Gente, vocês vão ler isso daí depois dessa aula, né? Vão assistir a aula, vão ler, né? Dúvidas, anotem e eu vou, na próxima aula, eu faço uma parte em tempo real, né? Uma parte síncrona, em tempo real, certo? A gente pode tirar dúvida, por exemplo, tá? Se não tiver necessidade de tirar dúvida mais rápido, por favor, entre em contato comigo através do WhatsApp, como a gente está fazendo, tá bom? Então, com isso, eu tenho as temperaturas operacionais ou operativas, né, ótimas e recomendadas para o conforto. Isso que é interessante, tá? Tudo isso que nós vimos para chegar nisso. Mas o mais importante é que vocês sabem como chegar nisso. Não é simplesmente uma tabela que você vai lá e consulta e pronto. Né? Então, esses valores acima podem ser considerados como condições de projeto interno, recomendado para ar-condicionado de conforto. Então, uma menção interessante aqui, que é o uso de roupas adequadas e manutenção da velocidade de ar adequada no espaço condicionado pode levar a um custo reduzido do ar-condicionado. Ou seja, né, por exemplo, no verão, as roupas devem ser mínimas. Né? Eu estou aqui de short, camiseta. Roupa em verãozão. Em um nível socialmente aceitável. Claro, não vou sair nu. Né? Não vou de... A menina não vai de calcinha e sutiã no shopping, sem roubo por cima. Né? Aí vai da condição social, não da condição social, da situação. Né? Você não vai com uma roupa inadequada. Eu não vou, por exemplo, num culto, numa celebração religiosa, só de shorts, sem camisa, de sandália. A não ser que eu não tenha, né? Esteja num nível de pobreza extremo, né? Mas não é o caso, tá? Então, tem que ver que é socialmente aceitável aquele padrão de roupa. Né? Do mesmo jeito que eu não vou fazer um churrasco num clube, né? Num sábado, 1h da tarde, com terno e gravata. Né? Não é socialmente aceitável. Né? Socialmente aceitável não é socialmente conveniente. Bom, e aí?
Da mesma forma, aumentando a velocidade do ar, sem causar rascunho, deve estar errado isso aqui, né? Pode-se manter o espaço ocupado a uma temperatura mais alta de verão, sem causar, aqui não é rascunho, levantar a toalha, mexer mesa, sem causar turbulência, né? Turbulência. Então ele faz aqui também uma observação. As temperaturas internas podem ser mais altas para lugares mais próximos do Equador, certo? Por exemplo, né? Por exemplo, Manaus, Belém do Pará, as regiões do Nordeste ali, né? Tá? O aumento é de 1 grau Celsius, né, em temperatura efetiva é permitido para a redução de 5 graus de latitude, certo? Ou seja, de acordo com a latitude, né, pela latitude e localização mais próximo ao Equador, você tem redução, você tem aumento de 1 grau, né, e pode reduzir 5 graus para baixo do Equador, em termos de temperatura interna. Tá? As recomendações acima são atividades normais. Tá? As condições necessárias mudam se os níveis de atividade forem diferentes. A gente já viu na tabela isso daí. Então, com base nessas considerações, o P.O. Fenger, né, ele, que é um autor, né, um estudioso do assunto, realizou estudos pioneiros e detalhados sobre conforto térmico. A gente fala de Fenger, P.O. Fenger, né, autor, um pesquisador detalhado sobre conforto térmico, e sugeriu condições de conforto para uma ampla variedade de situações. É aí que a gente entra com aquela variedade, né? Previsão de voto médio, PMV, percentual de pessoas insatisfeitas. Né? O que é uma coisa, o que é outra? Então, com base, salvando aqui só um minutinho, né? Com base nos estudos do Fenger, né, e estudos amostrais subsequentes, a Escher definiu uma escala de sensação térmica que considera a temperatura do ar, a umidade, os sexos dos ocupantes, tempo de exposição àquela temperatura. Né? A escala é baseada em equações empíricas, ou seja, formuladas com base em observação de fatos e dados, né? Que relacionam os fatores de conforto assim. A escala varia de +3, quente, e -3, frio, sendo 0 a condição neutra. Em seguida, o voto médio previsto, o PMV, né, que prevê a resposta, é a média de um grande número de pessoas ocupantes, é definido com base na escala, né, de sensação térmica. Tá? Então, aqui é a resposta. Resposta média. Tá? Então, o que é o PMV? Né? É a resposta média de um grande número de ocupantes, né, definido com base na escala de sensação térmica. Tá? Então, o PMV, definido pelo Fenger, né, é estimado conforme essa equação empírica. PMV é igual a 0,303, né, que multiplica, né, elevado a menos 0,036 m, né, m é a taxa metabólica, mais 0,028, multiplicado pelo L. Né? Então, onde m é a taxa metabólica e L é a carga térmica no corpo. Tá? L, carga térmica no corpo, que é a diferença entre a geração interna de calor e a perda de calor para o ambiente, tá? Que uma pessoa experimenta durante o conforto térmico. A carga térmica tem que ser obtida resolvendo a equação do equilíbrio térmico para um corpo humano. Tá? O L no caso. Né? O Fenger ele relacionou esse PMV, né, que é o voto médio previsto, né, voto médio previsto, ou seja, cada pessoa é um voto,
Cada pessoa deu sua opinião. Esse é o voto médio previsto. Né? Ele relacionou o PMV à porcentagem de pessoas insatisfeitas, o PPD, pela seguinte equação. Então, a crase, né? A. Estou corrigindo minha apostila à medida que eu passo para vocês as informações. Ele dá essa equação, 2910, né? Que a porcentagem de pessoas insatisfeitas. Ou seja, naquela condição a pessoa falou, não estou legal, estou insatisfeito. Essa equação 2910 do Fenger, né? Ela dá esse percentual, tá? Ou quando insatisfeito, refere-se a qualquer pessoa que não vote menos 1 e mais 1, conforme a escala dele, né? De mais 3, menos 3. Pode-se ver a partir da equação acima que mesmo quando o PVD, o percentual de pessoas, percentual do voto médio previsto, né? É zero, ou seja, sem carga térmica no corpo, 5% das pessoas estão insatisfeitas. Quando o PMV está dentro de mais ou menos meio, PPD, as pessoas insatisfeitas, é menos que 10%. Então, isso aqui é uma série de equações que relacionam conforto térmico, né? Importante a gente conhecer isso. Claro, não vou ficar investindo muito nesse assunto, mas informativo, para vocês saberem como é que a coisa funciona. E se precisarem dessas ferramentas, vocês saberem como utilizá-las, né? Então, esses estudos, gente, essa literatura deve ter o quê? Uns 10 anos, né? De lá para cá surgiu muita coisa nova, com certeza. Por isso que é importante você estar atualizado, né? Investiga no Google, as bibliografias mais recentes, tá? Às vezes surgem estudos mais fidedignos, né, que abordam melhor esse tema de conforto térmico, ok? Só mais um pouquinho, moçada, a gente já termina essa aula por hoje, né? Só um minutinho para mim. Bom, e aí? Né? Tem tem umas observações que eu gostaria de fazer. Uma delas é essa. Devido à natureza nossa, né? Natureza humana, tendência humana, observe que os seres humanos se sentem confortáveis. Com maiores ou menores condições sugeridas pela equação de equilíbrio térmico, como delineado por Fenger. Observe-se que a correlação entre as temperaturas externas e as temperaturas internas necessárias nas quais os seres humanos se sentem confortáveis, ou pelo menos não se sentem desconfortáveis. Por exemplo, um estudo de Humphrey, é outro autor aqui, né? Sobre conforto térmico adaptativo em países tropicais, Brasil, Índia, Austrália, etc., né? Na faixa aqui dos trópicos, né? Sugere a seguinte correlação entre a temperatura de conforto em edifícios de corrida livre, ou seja, sem ar-condicionado. Imagina edifício sem ar-condicionado, né? Só com o vento circulando, correndo livremente pelo seu interior. Então, o TC a gente chama aqui de temperatura de conforto, né? E TO, o ar externo, né? Então, a temperatura de conforto vai ser 0,534, multiplica TO, temperatura externa, né? E mais 12,9. Né? TC-TO são temperatura de conforto em graus Celsius. Né? Então, de acordo com essa correlação, quanto maior a temperatura ao ar livre, maior pode ser a temperatura interna. Meio lógico, né? Certo? Meio lógico, mas o cara equacionou isso aí. Né? Por quê?
isso é até meio intuitivo, né? Você tem uma série de barreiras térmicas em edifícios, etc., paredes, etc., meio que mantém o calor, né? Isso é muito importante do ponto de vista de conservação de energia, porque o sistema de ar-condicionado são muito intensivos em energia, ou seja, consomem muita energia. E a carga em uma usina de ar-condicionado pode ser reduzida, mantendo as temperaturas internas em um valor tão alto quanto é permitido do ponto de vista do conforto térmico. Então, seleção de condições de projeto. Tá? Bom, por hoje, gente, eu acho que tá bom. Tá? Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua, ok? Nós paramos na página 456. Vou até anotar aqui. Parar na página 456 para continuar na próxima aula. Página 456. Então eu peço que vocês leiam esse material até a página 456 para fixar melhor essa matéria que a gente passou para vocês hoje. Tudo bem? Acho que por hoje deu, né, moçada? Valeu. Assista uma aula, tá? Por favor. Dúvidas, anotem, entre em contato comigo, né? Durante a próxima aula a gente faz uns minutos aí em tempo real, tá ok? E me dê um feedback se foi eficaz a aula, né? Se vocês gostaram do formato, etc. Tá bom? Falou, moçada. Então, só um minutinho aqui. Então, só um minutinho aqui, né? Já entrei, estou gravando ainda. Lembrando que essa aula está disponibilizada na sala do Moodle de ar-condicionado, né? É a nossa 10ª aula, ok? Eu vou disponibilizar o link dessa aula, né, para vocês, tá no Google Meet, para vocês acessarem, tá bom? Então, mas não deixem de assistir, tá? Então, um abraço. Tudo bom para vocês? Até a próxima, ok? Até a próxima segunda-feira, né? Tá, um abraço, valeu. Tchau.